Esse é o Pega a Visão, Curtir com Prevenção. Aqui a gente explora temas que trazem reflexão e ensinam, ajudando você a tirar suas dúvidas e a curtir com segurança, sempre se prevenindo do HIV e outras ISTs. Bem-vindos ao Pega a Visão, Curtir com Prevenção, onde exploramos temas que ajudarão você a curtir com segurança, se prevenindo do HIV e outras ISTs. Eu sou Raquel Barbosa e hoje vamos discutir sobre hepatites virais e sífilis. Nesse episódio, vamos mergulhar profundamente sobre hepatites virais e sífilis. Vamos explorar pontos em que as pessoas mais têm dúvidas. No podcast de hoje, vamos falar um pouco mais voltado a dois tipos de doenças, hepatites virais e sífilis. As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, quando presentes, podem se manifestar como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. O Brasil registrou mais de 718 mil casos de hepatites em 21 anos, de 2000 a 2021. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum, que pode causar vários sintomas e ter diferentes fases. E hoje na campanha Curtir com Prevenção, estamos aqui com a doutora Ela de Souto, maior médica infecto-hepatologista, e ela vai nos falar um pouco sobre hepatites e sífilis. Vamos lá? Olá a todos, eu sou Ela de Souto Maior, sou médica infectologista e hepatologista e estou muito feliz por estar aqui hoje para a gente conversar um tema tão importante e relevante, principalmente nos dias atuais como as hepatites e a sífilis. Eu tenho 18 anos de experiência nessa área e será um prazer participar desse podcast. Espero contribuir com nossos ouvintes para informações valiosas para que a gente cada vez mais desmistifique um assunto tão relevante, quanto as hepatites virais e a sífilis. Quais são os diferentes tipos de hepatite viral e como eles são transmitidos? A hepatite viral ela afeta o fígado de várias maneiras, principalmente através da inflamação causada pelo próprio vírus. Inicialmente, o vírus da hepatite ele se replica nas células do fígado, que a gente chama de hepatócito, desencadeando uma resposta imunológica que pode resultar em danos a essas mesmas células. Ou seja, isso pode levar a sintomas de uma virose geral, como fadiga, náuseas, vômitos, febre baixa, desconforto abdominal e o que é muito característico das hepatites, que é a icterícia, que é aquela pele amarelada, as mucosas ficam amarelas e também pode acontecer uma mudança na cor das fezes, as fezes ficam esbranquiçadas e alteração também na coloração da urina, a urina fica escurecida. Esse é o quadro viral agudo. A longo prazo, as complicações da hepatite viral podem incluir cicatrização do próprio fígado, que a gente chama de fibrose, são pontos de cicatrizes que vão se espalhando pelo fígado e esse fígado vai ficando endurecido. Consequentemente, haverá a formação de um tecido cicatricial denso, que a gente chama de cirrose. Cirrose nada mais é do que o enrijecimento do fígado formado por esses pontos de cicatrizes, o que prejudica a função hepática, configurando doença hepática crônica. O interessante é que muitas pessoas pensam que somente desenvolverá cirrose hepática quem tem um consumo excessivo de bebida alcoólica. De jeito nenhum. As próprias hepatites virais provocam cirrose hepática a longo prazo, as doenças autoimunes podem provocar cirrose hepática a longo prazo, fígados gordurosos, que a gente conhece como esteatose hepática, isso a longo prazo pode provocar cirrose hepática, pessoas que consomem chás indiscriminadamente, medicamento também pode a longo prazo desenvolver cirrose hepática. Nesses casos, a hepatite viral ela pode aumentar muito o risco de desenvolver o que a gente teme, que é o câncer de fígado, chamado carcinoma hepatocelular. Portanto, é crucial diagnosticar a hepatite viral precocemente para que a gente consiga prevenir esses danos hepáticos significativos e reduzir o risco de complicações a longo prazo, o que pode ainda culminar em transplante hepático, que é a deterioração completa, total do fígado. O que vai ser substituído, a única coisa que vai mudar esse quadro seria a troca do órgão, que é o transplante. Como a hepatite viral afeta o fígado e quais são os riscos de complicações a longo prazo? A vacinação é uma das medidas mais eficazes disponíveis para a gente prevenir as hepatites virais dos tipos A e tipo B.
São vacinas gratuitas, fazem parte do calendário vacinal da infância e são ofertadas pelo SUS. Frisando que na vida adulta as pessoas também precisam revacinar para a hepatite B, considerando que a mesma infecção sexualmente transmissível é nessa fase da vida que a gente tem vida sexual, né, ativa. Apesar de não haver campanhas fortalecendo essa informação, muitos colegas médicos não orientam a vacinação para a hepatite B, a gente precisa fazer a revacinação para a hepatite B na vida adulta. De modo geral, é fundamental garantir que as vacinas estejam em dia, porque existe um calendário vacinal nas 4 fases de vida, na infância, adolescência, na vida adulta e após os 60 anos, e garantir que essas vacinas fortaleçam o sistema imunológico e lembrando que elas auxiliam na prevenção dessas doenças. A higiene pessoal também é essencial para a prevenção das hepatites virais. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente antes das refeições e após o uso do banheiro, e também no manuseio dos alimentos são medidas simples, mas medidas eficientes para evitar a contaminação, principalmente pelas hepatites dos tipos A e E. Práticas sexuais seguras, evitando um contato sexual desprotegido, usando preservativo em todas as relações sexuais, é uma maneira eficaz, muito eficaz, de reduzir o risco de infecção. Evitar também o compartilhamento de objetos pessoais, como lâminas de barbear, escovas de dente, material de manicure, tesourinha, afastador, alicate, materiais perfuro-cortantes e seringas, pois eles podem conter sangue contaminado e você se infectar se você usar esse material de outra pessoa ou se você emprestar alguém que tenha contaminação por hepatite viral, mesmo que a pessoa não saiba, você empresta, não há uma higienização adequada, você termina se infectando. Então, você deve evitar esse compartilhamento. O uso de material descartável, incluindo a tinta, na realização de tatuagens e de piercings. E, muito importante também, pessoal, testagem e tratamento adequados quando for necessário. Realizar os testes de detecção de hepatites virais é extremamente importante, pelo menos uma vez por ano. Você deve fazer suas testagens para identificar a presença da doença e iniciar o acompanhamento adequado. Lembrando que as hepatites crônicas são doenças silenciosas que podem passar anos para evoluírem para doença avançada. Quais são as principais medidas de prevenção contra as hepatites virais, incluindo vacinação e comportamentos de redução de risco? As hepatites virais, elas são de 5 tipos. Hepatite viral tipo A, tipo B, tipo C, tipo D e tipo E. A hepatite do tipo A ela é transmitida através do consumo de água ou alimentos contaminados com as fezes de uma pessoa infectada. Pessoas geralmente que não têm saneamento básico, que não têm uma higiene adequada no manuseio de alimentos, elas podem, se elas estiverem infectadas com o vírus da hepatite A, certamente elas vão transmitir. E essa infecção também pode ocorrer por contato direto com a pessoa doente e também, hoje em dia já se conhecem casos de hepatite A por transmissão sexual. A hepatite B, ela é transmitida através do contato com fluidos corporais infectados, como sangue, sêmen, né, e secreções vaginais. Logo, pode ocorrer durante as relações sexuais desprotegidas. Por isso mesmo, ela é considerada um IST, né, que é uma infecção sexualmente transmissível, e essa é a sua principal forma de transmissão. E vale a pena ressaltar que as pessoas têm muito medo da infecção por HIV, mas o vírus da hepatite B é um vírus que tem a infectividade, o poder de infecção, que a gente chama de infectividade, muito mais alto do que o vírus do HIV, que é o vírus que provoca a AIDS, né? A hepatite B também pode ser transmitida através do compartilhamento de agulhas contaminadas durante o uso de drogas injetáveis da mãe para o bebê durante o parto. Recém-nascidos de mães portadoras de hepatite B precisam tomar, além da vacina para hepatite B, que a gente toma no dia que a gente nasce, em até 24 horas a primeira dose, precisa fazer também a imunoglobulina, que é como se fosse uma vacinação de ataque para evitar a contaminação do vírus da hepatite B. Em relação à hepatite C, ela geralmente é transmitida pelo contato com sangue infectado, que a gente chama de transmissão parenteral. Isso pode ocorrer tanto através do compartilhamento de agulhas entre usuários de drogas injetáveis,
através de transfusões de sangue que ocorreram antes de 1992, naqueles países onde não havia uma triagem adequada do sangue. Pessoas que submeteram a transfusões de sangue antes de 92 devem testar para a hepatite C. Também pode acontecer em estúdios, né, de tatuagens, de piercings, que você não tem um material estéril ou material descartável, incluindo também a tinta usada nas tatuagens. A gente deve atentar para isso, porque às vezes você não usa, aquela tinta que você usa, você não bota num recipiente menor e quando acaba, joga fora, despreza. Então, a tinta tem que ser usada só naquela pessoa. Se sobrou tinta, aquela tinta precisa ir para o lixo, ela não pode ser reutilizada. Também pode acontecer infecção por hepatite C de forma parenteral, através de material de manicure, pedicure, que não é higienizado adequadamente nos autoclaves, que são materiais que é uma máquina, vamos dizer assim, que ela higieniza, ela esteriliza o material de metal, né? Que são os alicates, as tesourinhas, os afastadores. Pode acontecer também nos acidentes ocupacionais, pessoas que trabalham em ambientes hospitalares, ambientes ambulatoriais, nas coletas de lixo, que se acidentam com pérfuros cortantes, e menos comumente através do sexo desprotegido com uma pessoa infectada. Em relação à hepatite D, também conhecida como hepatite delta, esse tipo de hepatite, ela ocorre em pessoas que já são infectadas com o vírus da hepatite B. É como se um vírus da hepatite delta fosse dependente do vírus da hepatite B. A transmissão também ocorre através do contato com sangue ou fluidos corporais infectados. E a hepatite E, ela é transmitida da mesma forma da hepatite A, principalmente através do consumo de água contaminada com fezes de uma pessoa infectada, especialmente em áreas com condições sanitárias precárias e irregulares, e pode ser uma preocupação muito importante, tanto em surtos quanto em regiões endêmicas. E grave, é uma hepatite que a gente não vê comumente, mas ela pode ser grave e fatal nas gestantes. Quais grupos populacionais são mais vulneráveis à infecção por hepatite viral e por quê? Os grupos mais vulneráveis em relação às hepatites virais são aqueles que têm uma condição sanitária precária, né? Você não tem banheiro dentro de casa, você não tem uma pia disponível para lavagem das mãos, nem para lavagem dos alimentos, para o manuseio, né, da alimentação. São aquelas pessoas que não têm água encanada, não têm fossa. Então, isso favorece a propagação das hepatites virais, principalmente dos tipos A e E, que a gente diz que tem transmissão oral fecal. Pessoas que fazem sexo sem preservativo, principalmente aquelas pessoas que são receptivas na hora do sexo, são pessoas extremamente suscetíveis à transmissão das hepatites virais dos tipos A e B, principalmente, né, e em menor índice do tipo C, usuários de drogas injetáveis, porque a gente já citou aí, que é o compartilhamento de material perfuro-cortante, no caso as seringas, né, que você termina compartilhando sangue, material com sangue infectado. Pessoas em instituições de cuidados prolongados também, que dependem de outras pessoas para cuidar de si, né? E aí vem a história da higiene de novo. Os recém-nascidos de mães infectadas com hepatite B, eles têm uma grande chance de desenvolver hepatite B crônica, então eles precisam ser vacinados quando nascem e nos primeiros 7 dias fazerem as imunoglobulinas. Os profissionais de saúde, de um modo geral, né? Precisam estar vacinados para trabalhar em seus ambientes, e pessoas que se submeteram à transfusão de sangue antes de 1992, que a gente não conhecia o vírus da hepatite C até essa data, ele era chamado de não A, não B, e também pela transmissão dos outros tipos de hepatites virais da mesma forma. Quais são as estratégias globais para reduzir a carga de hepatites virais e melhorar o acesso ao tratamento? Existem várias estratégias globais que estão sendo implementadas para reduzir a carga de hepatites virais e assim melhorar o acesso ao tratamento. Algumas delas incluem a promoção de práticas seguras de saúde, né, como o uso de equipamentos estéreis, tanto em ambientes odontológicos, hospitalares, ambulatoriais, a triagem de doadores de sangue, campanhas educativas para a promoção do uso de preservativos e programas de redução de danos para aquelas pessoas que são usuárias de drogas injetáveis.
Também temos a vacinação, que é uma estratégia extremamente importante para prevenir a infecção pelo vírus da hepatite A e principalmente pelo vírus da hepatite B, que é uma infecção sexualmente transmissível. Lembrando que a vacinação em massa, especialmente nos países com alta prevalência da doença, da hepatite B, como os países da Ásia, tem sido uma estratégia muito eficaz para reduzir a carga de hepatite B. O diagnóstico precoce e o rastreamento das pessoas que têm um risco aumentado para a hepatite são fundamentais para melhorar o acesso ao tratamento. Isso pode ser feito através do desenvolvimento de programas de triagem naquelas populações de alto risco, como nas pessoas que usam drogas injetáveis, nos profissionais de saúde e nas comunidades em áreas com alta prevalência. Garantir o acesso ao tratamento é uma estratégia crucial também para reduzir a carga das hepatites virais. Isso envolve o desenvolvimento de políticas de saúde que facilitem as testagens, As testagens precisam ser descentralizadas e também o acesso aos serviços de saúde de qualidade e a medicamentos antivirais eficazes, incluindo cuidados especializados e o acompanhamento adequado, porque muitas vezes o paciente já chega ao serviço, à unidade de saúde, com doença avançada. É aquele paciente que teve uma virose inespecífica tantos anos atrás, nunca fez um teste e ele abre um quadro já com aquela barriga imensa, cheia de água, que é a ascite, é um paciente que teve um vômito de sangue, é um paciente que está com desorientação, é um paciente que é permanentemente amarelo, ictérico, e aí ele chega no serviço já com a cirrose avançada, às vezes até com câncer de fígado, e isso culmina muitas vezes com um transplante hepático, onde sai muito mais caro para o serviço de saúde, falando em relação ao nosso país. A educação e a conscientização pública também, para reduzir o estigma e a discriminação associada às hepatites virais, porque a gente acha que a doença estigmatizada é somente a pessoa que convive com HIV, de forma alguma. Pessoas que convivem com HIV sofrem estigmas, as pessoas também que convivem com as hepatites virais, principalmente as hepatites virais crônicas, que são as do tipo B e do tipo C, precisam desse olhar diferenciado. Isso pode ser feito através de campanhas de sensibilização, programas de educação em saúde e divulgação de informações precisas sobre a prevenção, sobre a forma do diagnóstico e o tratamento dessas hepatites. As parcerias globais, que é a colaboração entre os governos, organizações internacionais, o setor privado e a sociedade civil. Esses grupos precisam se engajar e é fundamental esse engajamento para o combate efetivo às hepatites virais. Quais são os estágios da sífilis e como ela pode ser transmitida? Então, falando um pouquinho de sífilis agora, a sífilis é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, e ela pode ser transmitida por contato direto com a lesão sifilítica. O que é a lesão sifilítica? É quando você tem uma lesão que tem uma alta carga de treponema. Durante a atividade sexual desprotegida, você tem esse contato, incluindo o sexo na vagina, o sexo no ânus ou o sexo na boca, que é o sexo oral. Além disso, a sífilis também pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gravidez, ou até durante o parto, que resultando, acontece o que a gente chama de sífilis congênita. A doença pode evoluir em diferentes estágios. Em cada estágio desse, você tem sintomas específicos. Você tem a sífilis considerada sífilis recente, que é até 1 ano de doença, e a sífilis tardia, com mais de 1 ano de doença, que pode evoluir até 40 anos para manifestações clínicas. Então, no primeiro ano, a sífilis recente é dividida em sífilis primária, que é quando você tem o cancro, que é como se fosse um ferimento pequeno, é uma úlcera, indolor. Então, muitas vezes, a pessoa não vê essa úlcera porque é dentro do canal vaginal, ou é dentro do canal do ânus, ou é na glande e fica coberta pela pele do pênis, e aí as pessoas não conseguem identificar essa lesão, ou às vezes identificam, mas como é uma lesão que não causa dor e ela desaparece espontaneamente ao longo de algumas semanas, as pessoas não valorizam e aí não fazem teste, não identificam a doença. E muitas vezes a doença evolui para a fase secundária, que é a fase onde tem a maior riqueza de sintomas. Geralmente ocorre essa fase secundária de 2 a 8 semanas após o desenvolvimento do cancro, que é a lesão inicial. Aí você pode entrar num período de latência, que é o que a gente considera sífilis latente,
que é aquela sífilis que você não tem sintoma algum. A bactéria está lá no seu organismo, mas você não tem nenhum sinal, nenhum sintoma visível da doença. Essa fase de latência pode passar de 1 ano e se perpetuar para até 40 anos. Aí é quando você vai manifestar sintomas novamente, que a gente considera sífilis terciária, que já faz parte da sífilis tardia. Quais são as principais medidas de prevenção contra a sífilis, incluindo educação sexual e uso de preservativos? A educação sexual é fundamental para fornecer informações precisas, né, e corretas sobre a sífilis. Os modos de transmissão da sífilis, quais são os sintomas que as fases da sífilis, né, relacionadas à sífilis recente e à sífilis tardia, quais são suas formas de prevenção. Isso inclui informar as pessoas sobre a importância de realizar os testes regularmente para a detecção da doença e especialmente se estiverem em grupos, né, que a gente considera grupos de risco. O uso consistente, regular e correto dos preservativos, tanto os preservativos femininos quanto os preservativos masculinos, as camisinhas, é uma medida eficaz também para prevenir a transmissão da sífilis durante a relação sexual. Os preservativos ajudam a impedir o contato direto com as lesões causadas pela sífilis, que as lesões iniciais a gente chama de cancro, e isso reduz muito, significativamente, o risco da infecção. Além disso, é muito importante promover o acesso fácil e gratuito aos preservativos. Não adianta a gente ficar falando que usar preservativo ou feminino ou masculino é bom, previne doença, ajuda a reduzir o risco de infecção, se a gente não tem um acesso fácil a esses preservativos. Então, essa distribuição deve ser descentralizada nos locais de transporte público, nos parques, nos shoppings, nos serviços de saúde dos bairros, nos hospitais. A população precisa ter acesso fácil ao preservativo. Também incentivar a sua utilização em todas as relações sexuais, principalmente naquelas relações casuais, né? Ou com parcerias desconhecidas. Outras medidas também de prevenção contra a sífilis envolvem o tratamento adequado e o rastreamento das suas parcerias sexuais. Se você tem uma parceria fixa, não custa nada convidar aquela pessoa para se testar. Você ir juntamente com aquela pessoa fazer um teste, né? Caso seja diagnosticada a infecção, é fundamental iniciar o tratamento o mais cedo possível para que se evitem complicações e que a cadeia da doença seja interrompida, ou seja, você interrompe a cadeia de transmissão da sífilis. Importante ressaltar que a prevenção da sífilis, ela não se restringe apenas ao uso dos preservativos. A educação sexual abrangente, de forma clara, acessível, esse mesmo acesso a serviços de saúde adequados, testagem regular para a detecção da doença e o tratamento adequado e de fácil acesso são essenciais para combater a sífilis e reduzir a sua transmissão. Como o tratamento para a sífilis funciona e qual a importância da detecção precoce? O tratamento para a sífilis é feito com antibióticos, né, considerando que é uma doença causada por uma bactéria. Na maioria das vezes a gente usa a penicilina benzatina, conhecida como benzetacil, mas existe outro tipo de antibiótico que também pode tratar a sífilis, e eles podem ser administrados tanto por via oral, né, quanto por injeção, no caso da benzetacil. O objetivo do tratamento é eliminar a bactéria responsável pela sífilis e prevenir as complicações futuras, promovendo a cura da doença. A detecção precoce da sífilis é de grande importância, de extrema importância. É realizada através de testes rápidos e também teste de laboratório, como o conhecido VDRL. Quando a sífilis é diagnosticada recentemente, tem um diagnóstico cedo, ela pode ser tratada de forma eficaz e reduzir significativamente o risco de complicações graves. Além disso, a detecção precoce é fundamental também para a gente evitar a transmissão da doença para as nossas parcerias sexuais. E a transmissão, muito importante também, a transmissão para o feto durante a gravidez naquelas mães que tiveram diagnóstico de sífilis, o que pode levar a complicações fetais graves, também no recém-nascido, levando até mesmo à morte do bebê. A sífilis, se ela não for tratada, ela pode progredir, né? Como eu falei no início, ela pode progredir para estágios mais avançados,
que podem demorar até 40 anos para manifestar os sintomas. São sintomas de sífilis terciária, afetando o sistema nervoso central, coração, cérebro, ossos e outros órgãos do corpo. No estágio mais avançado, ela pode causar danos permanentes, né, e até mesmo levar à morte, considerando que existe a neurosífilis também, que é a meningite causada pelo treponema pálido, né, que é a bactéria causadora da sífilis. Quando ele atravessa a barreira do sistema nervoso central, ele faz a neurosífilis, que é uma meningite, uma irritação, é uma infecção do sistema nervoso central causada pelo treponema. Portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento imediato são fundamentais para a gente prevenir essas complicações e garantir a saúde do paciente. Em resumo, a detecção precoce da sífilis é essencial para garantir esse tratamento adequado e prevenir principalmente complicações graves. Portanto, é muito importante que as pessoas sexualmente ativas realizem testes regulares para sífilis e também outras ISTs, a fim de identificar precocemente qualquer infecção e buscar o acompanhamento adequado, o tratamento e a resolução da doença. Quais são os desafios no controle da sífilis, especialmente em comunidades marginalizadas? O controle da sífilis, principalmente naquelas populações marginalizadas, apresentam diversos desafios, né? O acesso limitado aos serviços de saúde, no qual essas comunidades muitas vezes enfrentam barreiras no acesso a esses serviços, como falta de infraestrutura adequada, distância geográfica, falta de transporte, recurso financeiro limitado, naquelas pessoas que são privadas de liberdade, e isso pode dificultar e muito a detecção e o tratamento adequado da sífilis nessas populações, né, nessas comunidades. A falta de conscientização também e educação, a falta de informação, né, sobre a saúde sexual e reprodutiva pode levar à propagação da doença e das ISTs de um modo geral. Nas comunidades marginalizadas, onde o acesso à educação pode ser muito limitado, é essencial fornecer informações claras e educação que possa abranger um maior número de pessoas daquela comunidade para aumentar a conscientização sobre a sífilis, suas consequências e as demais ISTs. O estigma associado à sífilis também e a outras infecções sexualmente transmissíveis podem levar à discriminação e ao medo de buscar o cuidado, né? Então, se você carrega o estigma de que você pode estar infectado com a doença, ou às vezes você já teve um diagnóstico, mas você está lá constrangido de procurar o serviço de saúde, com medo de você ter um olhar que vai lhe julgar, né? Um olhar de julgamento, um olhar que vai lhe incriminar, você não vai se sentir acolhido, então você não vai buscar aquele serviço. Por isso é muito importante abordar essas questões e garantir um ambiente seguro e acolhedor para que as pessoas possam procurar os testes e o tratamento, né? A infraestrutura também daquele serviço, se for uma infraestrutura precária, muitas comunidades marginalizadas, a infraestrutura lá do postinho de saúde, da policlínica, que seja, ela é muito ruim. Falta pessoal capacitado, faltam equipamentos, faltam suprimentos médicos adequados, e isso pode dificultar a detecção precoce da doença, no caso da sífilis, e o fornecimento de tratamento adequado, que é o que a gente quer. A gente quer testar, a gente quer diagnosticar, a gente quer tratar e a gente quer diminuir o risco de transmissão da doença. Então, e por fim, né, a desigualdade socioeconômica. Comunidades marginalizadas, muitas vezes, elas enfrentam desigualdades muito significativas, podendo afetar negativamente a sua capacidade de acessar aquele serviço de saúde. Aquele serviço de saúde. Então, a falta de recursos financeiros e a pobreza, elas podem impedir, sim, o acesso contínuo aos cuidados de saúde, incluindo testes e o tratamento da doença. Como a sífilis está relacionada com outras infecções sexualmente transmissíveis? Bem, pessoal, chegamos ao fim. Quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre duas doenças que fazem parte da minha rotina de trabalho, do meu dia a dia. São coisas que me dão muito prazer de fazer, né, de trabalhar, e agora estou conversando com vocês sobre isso. Eu espero que tenham achado a conversa informativa, esclarecedora, que tenha sido pertinente à importância da conscientização, da prevenção e do tratamento dessas doenças.
Como mensagem final, é crucial entender que a sífilis e as hepatites virais são infecções sérias que podem ter consequências graves para a saúde se não forem diagnosticadas e tratadas adequadamente. Por isso, nós encorajamos a todos vocês a realizarem exames regulares e adotar medidas preventivas para proteger a si mesmo e as suas parcerias. Convoquem, além disso, os familiares, irmãos, pais, tios, pessoas que convivem com vocês no trabalho a fazer testagem. Em relação à sífilis, lembramos que o uso dos preservativos, tanto masculino quanto feminino, durante o sexo é uma forma eficaz de reduzir o risco de contágio. Além disso, é fundamental que as gestantes façam testes para sífilis durante o pré-natal, pois a doença pode ser transmitida da mãe para o bebê e às vezes tem um desfecho ruim, levando ao óbito do recém-nascido. O tratamento adequado é crucial para evitar complicações futuras e, o mais importante de tudo, não existe vacina para sífilis. A vacina para sífilis é a prevenção. No caso das hepatites virais, a vacinação é uma medida preventiva essencial. As vacinas contra hepatite A e hepatite B estão disponíveis no SUS. Lembrando que para hepatite B a gente precisa revacinar na vida adulta e são altamente recomendadas. Além disso, é importante também tomar precauções ao compartilhar objetos perfuro-cortantes ou de uso pessoal para se evitar a transmissão dos vírus das hepatites virais. O diagnóstico precoce também e o tratamento adequado podem salvar vidas e evitar complicações futuras. E por fim, querida doutora Elad, muito obrigada pela sua participação no podcast Curtir com Prevenção. Que tal deixar uma mensagem final para o nosso público poder curtir com prevenção? Quero incentivar a todos a compartilhar a conversa de hoje com seus amigos, os familiares e a comunidade. Juntos podemos desempenhar um papel ativo no combate a essas doenças tão prevalentes no nosso meio, na nossa comunidade, promovendo assim uma sociedade mais saudável e consciente e curtir com prevenção. Mais uma vez, muito obrigada. Chegou ao fim o episódio do podcast Pega a Visão, Curtir com Prevenção. Agradecemos seu tempo ouvindo o programa e esperamos que tenhamos tirado suas dúvidas sobre o assunto. Não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos. Nos vemos na próxima! Este material foi realizado com recursos do projeto BRA 15004.